Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Nós terminamos as nossas exposições em Eclesiastes. E aí eu decidi aproveitar o mês, nós temos ainda 2 domingos, o mês da Reforma, para tratar de 2 textos em relação à Reforma Protestante. Então, por isso que nesse domingo e no próximo nós não faremos nenhuma exposição sequencial como tem sido de costume, tá? Hoje eu gostaria de expor a palavra do Senhor com os irmãos em Colossenses capítulo 2, dos versículos 6 a 10, só que apenas a parte A do versículo 10, até a parte A do versículo 10. Colossenses capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 10, a parte A. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa conferir à medida que o texto é exposto. Irmãos, a Reforma Protestante ela foi necessária porque a teologia medieval havia incluído uma série de tradições que não tinham qualquer suporte nas Escrituras. Naquele período surgiu o culto aos santos, naquele período surgiu a mariolatria, ou a adoração de Maria, naquele período surgiu a ideia de que o Papa, ele é o sucessor apostólico, o sucessor principalmente de Pedro. Naquele período também surgiram outros sacramentos além do batismo e da ceia do Senhor. E naquele período também surgiu a ideia de penitências e de indulgências, onde é necessário realizar atos para a sua própria justificação. Há uma necessidade de pagamento pelos crimes que nós cometemos. Há uma espécie de pagamento pelas leis que nós transgredimos. O homem que uma vez transgrediu a lei de Deus deve pagar pelo que ele fez. Então a penitência e as indulgências tinham esse papel de satisfazer a justiça de Deus por causa dos pecados que nós cometemos. Então, foi necessário levantar homens. O Senhor, então, por misericórdia e graça, levantou homens para que pudessem exercer esse papel de trazer a igreja de volta para a Escritura, colocar a igreja nos trilhos de volta. Havia uma necessidade de limpar tudo aquilo que era tradição humana, tudo aquilo que não tinha amparo nas Escrituras, tudo aquilo que vinha do paganismo, de outras religiões, e que foi, de certa forma, inundando e trazendo muita imundície para a vida da igreja. Lutero ele tinha aquela frase, aquele entendimento necessário de que nós estamos com uma criança suja e que nós precisamos então dar um banho nessa criança. O bebê está sujo, nós vamos dar um banho no bebê, não queremos jogar o bebê fora, e aqui o bebê é uma metáfora da igreja, é uma figura da igreja. Então nós não queremos jogar o bebê fora, nós só queremos jogar a sujeira do bebê fora.
Então nós queremos tirar o lixo que está dentro da igreja. Então a reforma foi necessária exatamente por conta disso, tirar o lixo de dentro da igreja. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, ela faz um papel bem parecido. Porque Paulo também estava escrevendo para uma igreja que estava sendo influenciada por tradições, por ensinos que não têm amparo nas Escrituras. E Paulo então vai escrever essa carta, que é uma espécie de carta reformadora, para preservar a suficiência de Cristo no meio daquela igreja. Então, Paulo escreve então essa carta com o objetivo de preservar o evangelho ali em Colossos, e havia grupos que estavam influenciando os fundamentos do evangelho de Cristo. Esses grupos eram basicamente 4. Você tinha ali os legalistas, que eram os judaizantes, você tinha os ascetistas, os místicos e os filósofos. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é cada um desses grupos. Estes estavam influenciando a igreja de tal forma que o evangelho havia se tornado um evangelho sincrético, ou seja, eles estavam combinando o evangelho de Cristo com outros ensinos. Então o evangelho estava no meio, mas misturado com ensinos heréticos, com ensinos que não estavam auxiliando aquela comunidade da fé. A população em Colossos era uma população mista, com muitos judeus, então automaticamente isso gerava muito legalismo, muito entendimento legalista. Você tinha os frígios, que era um povo extremamente supersticioso. Você tinha os gregos, que era um povo extremamente apegado à tradição filosófica, e tudo isso contribuía para essa influência herética no meio da igreja. O motivo para a carta, então, era mostrar para a igreja que eles precisavam voltar para o evangelho puro e simples. E como que Paulo toma conhecimento disso? Por intermédio de Epáfras. Se você ler o finalzinho da carta, você vai perceber que Epáfras foi este homem que foi até o apóstolo Paulo para explicar para Paulo o que estava acontecendo lá em Colossos. Bem provável que Epáfras tenha sido o fundador desta igreja. Então Paulo não é o fundador da igreja aos Colossenses. E assim, possivelmente, Epáfras. Ele vai para Roma, Paulo estava preso em Roma, e ele vai consultar Paulo e dizer: olha, Paulo, a igreja lá em Colossos, ela está uma bagunça. A igreja em Colossos está acreditando num monte de coisas junto com o evangelho de Cristo. A influência de uma série de heresias e de ensinos que não tem qualquer fundamento nas Escrituras. E eu então gostaria, Paulo, que você desse uma palavra para a igreja. Então Paulo escreve a sua carta para confrontar todos estes ensinos. Então, esse sincretismo, essa mistura de filosofia com judaísmo, com misticismo, uma série de coisas. As filosofias daquele período estavam persuadindo as pessoas a ter aquela visão de que, aquela visão filosófica de que a matéria não presta e o que presta é o espírito. Então isso fazia com que as pessoas tivessem uma visão equivocada quanto ao corpo, quanto ao uso do corpo. Eles tinham muito aquela ideia de utilizar-se dos princípios, que eles chamavam de princípios elementares do mundo, né? E tudo isso afetava a doutrina da revelação de Deus. Porque a filosofia queria responder e queria ensinar coisas que vão na contramão da Escritura. Você tinha naquele período também os legalistas que explicavam que não havia, que as pessoas elas tinham que crer em Cristo Jesus, mas junto com a fé cristã, eles precisavam, os homens, serem circuncidados, eles precisavam guardar a dieta dos judeus, eles precisavam observar o calendário judaico. Então aquelas festas, elas tinham que ser observadas
como eram observadas anteriormente. Então, Paulo escreve para dizer o seguinte: não, de maneira nenhuma. Todas estas coisas eram sombra, e nós não podemos continuar nas sombras. Então isso afetava a reconciliação que a igreja tem por meio de Cristo Jesus. O misticismo naquela época influenciava as pessoas porque começou a ensinar adoração aos anjos, começou a ensinar experiências sobrenaturais, e isso ia afetar, de certa forma, o ensino das Escrituras, e tornando a igreja uma comunidade muito supersticiosa, de pessoas que querem viver uma fé por meio de experiências místicas. E isso estava afetando e muito a vida da igreja. Também naquele período existiam os ascetas. E os ascetas eram aqueles que diziam o seguinte: é necessário se abster completamente da prática sexual, é necessário se abster completamente de determinados alimentos e é necessário se isolar, viver uma vida isolada, entrar para o mato e ficar preso no mato. Isso afetava a ideia de santificação, porque Jesus havia dito que nossa luz deve brilhar no meio dos homens. Então, todos esses ensinos, eles confrontavam os ensinos dos apóstolos. Então, Paulo teve que escrever essa carta para promover uma dedicação exclusiva daqueles irmãos a tão somente Cristo Jesus e nada mais. Eles tinham que abandonar o filosofismo, eles tinham que abandonar o ascetismo, eles tinham que abandonar o misticismo e eles tinham que abandonar o legalismo. Estas coisas não somavam ao evangelho, pelo contrário, trazer estas coisas para dentro do evangelho é diminuir o evangelho, é fragilizar o evangelho. Não é somar, é subtrair. Então Paulo escreve esta carta para mostrar sobre isso, que Cristo é superior, Cristo é suficiente. E no primeiro capítulo, Paulo então falou sobre a dedicação exclusiva a Cristo, falou sobre contemplar a grandeza, a superioridade, a obra e o caráter de Cristo. E agora nesse capítulo 2, onde nós faremos a exposição desses 4 versículos, ele diz que os crentes devem descansar na suficiência de Cristo Jesus. Eles devem descansar no cuidado do Senhor via Cristo e tão somente, e jamais incluir qualquer outro ensino àquilo que o Evangelho já é suficiente. Então, nós perceberemos nos versículos de 6 a 10 que Paulo vai atacar aqui de modo bem específico a filosofia. Mas se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Paulo vai atacar os outros 3. Só que o nosso objetivo aqui nesta noite não será tratar sobre os outros 3, sobre ascetismo, sobre misticismo e também sobre o legalismo. Nós vamos trabalhar sobre filosofia, aquilo que Paulo confrontou a filosofia. E como que Paulo confronta isso? Dizendo o seguinte: primeiro, vocês precisam se fortalecer no Evangelho, vocês precisam se fortalecer em Cristo, vocês precisam estar cada vez mais firmes no Evangelho que chegou até vocês, para que quanto mais fortalecidos estiverem, vocês então têm condições de resistir aos ensinos contrários. Se vocês não se fortalecerem, vocês não têm condições de resistir. Então a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui nos versículos 6 e 7 é que a igreja precisa então se fortalecer no fundamento do Evangelho. Perceba aí, volte os seus olhos para esses 2 versículos 6 e 7. Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, esses 2 versículos aqui, irmãos, ele vai de certa forma resumir o
tema de tudo aquilo que tem sido tratado até agora. Se nós estivéssemos aqui fazendo a exposição versículo por versículo, como nós temos tido o costume aqui, vocês iam perceber que esses 2 versículos, eles fazem uma forma de conclusão, eles trazem uma espécie de resumo do que Paulo tratou até agora. Então, por isso que às vezes eu gosto de pregar sequencialmente, porque a igreja vai acompanhando a coisa acontecendo. Fica mais interessante. Mas se você depois voltar os seus olhos para o que Paulo tratou no capítulo 1 e no começo do capítulo 2, você vai perceber que Paulo fecha o seu argumento dessa forma. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Perceba aí, Paulo diz, como recebestes. Paulo está dizendo para aqueles crentes o seguinte: queridos, aquilo que vocês receberam, preserve o que vocês receberam. A mesma exortação foi feita para os Gálatas. Admira muito que vocês estejam saindo do evangelho bíblico, verdadeiro, simples, para um outro evangelho que não é evangelho. Então Paulo, tanto para os Colossenses quanto para os Gálatas, está dizendo o seguinte: meus queridos, fica quietinho com o evangelho que vocês receberam. Não tenta incluir mais nada, não. Não tenta ficar misturando ele com outras coisas. Ele é suficiente. Não precisa de acréscimos. Guarda no coração e vive conforme o que vocês receberam. Vocês ouviram esse evangelho por intermédio de alguém, se foi Epáfras que pregou o evangelho ali e fundou esta igreja, era um homem competente, era um homem ortodoxo, era um homem que tinha o conhecimento do evangelho puro e simples, e ele ensinou este evangelho puro e simples para aquela comunidade ali. E Paulo está dizendo o seguinte: fica quieto com esse ensino, sossega o facho, para de ficar dando ouvidos aos ensinos que só vão influenciar negativamente o evangelho que chegou até vocês. Então, aguenta, segura, sustenta o que vocês receberam. E aí ele diz assim: assim andai nele radicados e nele edificados. Paulo usa aqui 3 metáforas. A primeira metáfora é de andar. Ele está pensando num caminho. Paulo está dizendo o seguinte: o que vocês receberam em Cristo Jesus é confiável, é seguro, é um caminho seguro. Então ande neste caminho. Não fiquem olhando para os outros caminhos que existem à volta, não fiquem tentando criar mecanismos para misturar as coisas, não procurem tentar criar atalhos, não, continue no caminho que vocês foram instruídos. Depois Paulo diz, nele radicados, trazendo aquela ideia de criar raiz. Então ele está pensando aqui numa árvore, numa planta que já criou raiz e está firme. Então, vocês que receberam o evangelho, sigam por este evangelho, cada vez mais se aprofundem neste evangelho. E depois Paulo diz, e edificados, trazendo a figura de um edifício. Então, edifiquem-se, sejam edificados neste fundamento, este fundamento que está baseado no ensino dos profetas, no ensino dos apóstolos e que tem Cristo como a pedra angular. Conforme disse Jesus lá no Sermão do Monte, aquele que é sábio constrói a sua casa não na areia, mas na rocha. Então, construa a casa de vocês, o edifício de vocês, ou seja, mantenha a caminhada de vocês no verdadeiro caminho que é Cristo, no solo bom que é Cristo,
e no fundamento seguro que é Cristo Jesus. Então, assim andai nele radicados, neles edificados e então confirmados na fé. Vocês vão confirmar a fé que vocês receberam se vocês praticarem isso. Se vocês andarem nesse caminho seguro, se vocês se aprofundarem em Cristo e se vocês se mantiverem crescendo, tendo como fundamento o evangelho que vocês receberam. E aí Paulo continua, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ou seja, sejam gratos por tudo aquilo que vocês receberam mediante a fé. Sejam gratos pela salvação que chegou até vocês. Sejam gratos pelo fato de que vocês tiveram o véu arrancado dos olhos. Sejam gratos porque o evangelho puro e simples, que salva o miserável pecador, chegou até vocês. Vocês entenderam este evangelho. Então, sejam gratos pelo fato de que vocês são salvos tão somente pela graça e vocês não precisam incluir nada mais. Vocês não precisam inserir mais nada. Porque, irmãos, Paulo, nos versículos 6 e 7, ele está ensinando aqueles irmãos a serem maduros na fé. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, Paulo disse: se vocês crescerem no conhecimento da palavra, vocês não serão como meninos, agitados de um lado para o outro. Se vocês têm conhecimento puro, conhecimento verdadeiro, conhecimento firme no evangelho, vocês não darão ouvidos para os falsos mestres. Crente maduro consegue perceber a heresia. Certa feita eu conversando com uma pessoa e eu mostrando para ela um vídeo de um pastor aqui do Brasil que ele está explicando justificação pela fé, só que ele está explicando justificação pela fé misturado com a mentira. Só que aí eu, com medo da pessoa no final do vídeo falar assim, não gostei da explicação dele. Eu já falei com ela antes. Escuta, mas tem mentira misturada na verdade. Aí a pessoa já ficou toda armada para escutar o vídeo. Muitos crentes acabam ouvindo a mentira no meio da verdade e não conseguem ter o discernimento de dizer assim, opa, isso aí está errado. Até agora estava muito bom, mas daqui para frente já começou a bagunçar. Então você precisa ter maturidade espiritual para fazer isso. Se você não tiver maturidade espiritual para fazer, você vai engolindo tudo que vai chegando. Você vai acreditando em tudo que falam. A partir do momento que falou de Deus, pôs o nome de Deus, pôs o nome de Jesus, você já automaticamente, opa, é um irmão na fé, deixa eu escutar. E aí já absorve conteúdo que vai só te levar para longe do evangelho. Então Paulo está dizendo que aqueles crentes ali não precisavam, não deveriam ser seduzidos, ouvir o canto da sereia e dar lugar a estes ensinos humanos, esses ensinos que não tinham amparo nas Escrituras, mas deveriam se manter maduros na fé. Então, irmãos, nós devemos agir assim também. Nós devemos prestar bastante atenção nas coisas que nós ouvimos. Nós precisamos prestar muita atenção nos ensinos que vêm, pelos livros, nos ensinos que vêm pelo rádio, nos ensinos que vêm pela televisão, nos ensinos que vêm pela música. Recentemente assistindo um vídeo falando sobre a adoração, de que a adoração ela hoje é extremamente influenciada pelo pentecostalismo, e o palestrante, o pastor, ele deixa muito claro, hoje as pessoas estão pensando como pentecostais, mesmo não sendo membros de uma igreja pentecostal. E aí ele fala, o ensino chegou por meio da música. E as pessoas nem sequer deram conta de que elas estavam pensando, não como reformados, mas estavam pensando como pentecostais.
Então, nós precisamos ter uma leitura correta das coisas. Quando nós, então, avaliarmos corretamente e vivermos de acordo com a doutrina correta, nós teremos reações corretas. Por exemplo, todo mundo acredita, pelo menos acredito eu, que todo mundo que é reformado acredita no fato de que Deus é soberano. E todo mundo que é reformado, eu pressuponho que acredita que Deus é providente, ou seja, Deus rege a história. E nada acontece na história sem que não seja da vontade de Deus. Mas basta uma adversidade chegar em nossa casa que essa doutrina escorre pelo ralo. A gente não consegue colocar a teoria, providência divina, na prática, a adversidade vivenciada. Então, crentes maduros vão conseguir botar a doutrina na prática. Está doendo, está difícil, estou sofrendo, mas nada está acontecendo à toa. Deus tem um motivo, Deus tem um propósito, porque Ele rege a história. Ele conduz a história. Então, irmãos, Paulo está deixando claro para esses crentes: não deem ouvidos a estes que estão tentando influenciar o ensino do Evangelho. O Evangelho, irmãos, pode assustar muitas pessoas porque o Evangelho é muito simples. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo discipulado com os meus pais e a minha irmã, e quando eu terminei de explicar o Evangelho, o meu pai falou assim: não é possível que é só isso. Então a simplicidade do Evangelho causa estranheza nas pessoas. Não é possível que salvação é simplesmente se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, que Ele me salva. Não é possível que eu não tenha que fazer nem sequer uma unha para poder somar a isso, para poder me ver digno de ser salvo, para cooperar, para que Deus olhe para mim e diga: não, eu vou salvar esse camarada, eu vou salvar essa mulher, porque o que ela está fazendo, a atitude dela, o pensamento dela, as ações dela estão vindo em minha direção, então eu vou decidir salvar. Não. É um coração que se humilha diante do Senhor e diz: eu sou miserável pecador, meus pensamentos são maus, meu coração é mau, eu não presto, eu não consigo, eu me recolho à minha insignificância e eu deposito toda a minha esperança na obra de Cristo Jesus, crendo que Ele viveu a vida por mim, que Ele sofreu na cruz por causa dos meus pecados, que Ele ressurgiu dos mortos garantindo a minha justificação, que Ele foi assunto aos céus e Ele intercede por mim nessa caminhada terrível aqui neste mundo, e eu aguardo a vinda dEle, e eu espero, porque Ele vai me resgatar, porque a única solução para o estado em que eu me encontro é Ele. Isso é muito simples. Isso é muito simples. E isso causa espanto nas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos manter-se nesta simplicidade do Evangelho e não dar lugar aos ensinos dos hereges que estão tentando influenciar a nossa maneira de entender o Evangelho. Paulo diz aqui nos versículos 6 e 7 que os crentes devem ser fortalecidos. Como nós somos fortalecidos? Lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, orando, frequentando aos cultos. Como eu serei fortalecido no Evangelho de Cristo se eu não invisto neste fortalecimento? Vou pegar aqui uma ilustração. Imagine você aí que está precisando perder uns quilinhos. Aí você fala assim: estou precisando perder peso. Mas não cuida da alimentação e não pratica atividade física. Vai perder peso como? Só por milagre. Só por milagre.
Se você não der um jeito de tomar cuidado com a alimentação e de praticar alguma atividade física, não vai acontecer. Então, se nós queremos força espiritual, nós precisamos investir na academia da alma. E qual que é a academia da alma? Oração, leitura e estudo da palavra. Agora, se eu não leio as escrituras, se eu não oro, se eu não estudo a palavra, se eu não frequento ativamente os cultos do dia do Senhor, se eu não vivo buscando ao Senhor diariamente e sendo fortalecido naquilo que eu recebi, que é o Evangelho, eu não serei um crente maduro. Eu continuarei sendo um crente criança. Então aqui uma palavra, só tem o Bernardo e o João aqui de crianças. Vocês não podem ser criança a vida inteira não, tá, João? Nem Bernardo. Vocês não podem ser criança a vida inteira, vocês têm que crescer. E não é só crescer e ficar grande igual o papai. É crescer, mas crescer no conhecimento de Jesus. Senão vocês não vão ter condições de entender a palavra do Senhor. E muitos de nós também, às vezes, somos crianças na alma. Perceba o que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 da sua primeira carta: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O autor da carta aos Hebreus também disse algo semelhante, lá no capítulo 5, versículo 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, às vezes, há muitos cristãos que são imaturos, que ainda são crianças na fé. Que os pastores ainda precisam ficar domingo após domingo fazendo papinha, para poder ficar alimentando os crentes. Porque os crentes ainda não conseguem comer uma picanha assada. Os crentes ainda não conseguem comer aquela feijoada. Os crentes ainda não conseguem comer aquela comida forte. Não, ainda precisa todo domingo ficar dando papinha na boca dos crentes. Paulo está dizendo, eu tive que dar leite para vocês porque vocês não conseguiam comer algo sólido. Se nós não investirmos no conhecimento da palavra, na leitura da palavra, na vida de oração, na frequência ativa e ordinária do dia do Senhor, nós continuaremos como crianças na fé. Agora, dos versículos 8 até o versículo 10, Paulo diz que uma igreja fortalecida no Evangelho, ela terá capacidade de resistir às heresias. Perceba aí. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Cuidado que ninguém vos prenda. Cuidado que ninguém vos escravize. Cuidado que ninguém os torne cativos. Olha que interessante, olha que palavra forte de Paulo. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí vem os hereges ensinando aquilo que escraviza, que acorrenta. Paulo está dizendo, cuidado, não dê ouvidos aos ensinos que vão contra a palavra de Deus, porque ensinos que vão contra a palavra de Deus escravizam. Em Cristo há liberdade, mas no falso evangelho não, no falso evangelho há escravidão. Marca sua Bíblia aí em Colossenses e vai lá para João capítulo 10. Mantenha sua Bíblia marcada aí no Colossenses, que a gente vai voltar para lá, né?
A partir do versículo 1 de João capítulo 10, olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Paulo está dizendo aqui o seguinte: Colossenses, continue no aprisco. Não fiquem dando ouvidos para os salteadores, para os ladrões, para os mercenários, para os falsos mestres. Não dê ouvidos à heresia que vem de fora. Paulo está advertindo a eles contra o engano da filosofia. A filosofia que era segundo a tradição dos homens. Perceba aí, cuidado que ninguém vos venha a enredar, ou seja, que ninguém venha prender vocês, escravizar vocês com sua filosofia e vã sutileza, ou seja, são coisas fúteis, conforme a tradição dos homens. Paulo não está aqui, de certa forma, jogando no lixo toda a filosofia, mas dizendo filosofia conforme a tradição dos homens. Porque há no mundo, irmãos, uma abundância de reflexões. Todo mundo que está querendo saber quem é Deus, o que é o mundo, o que é o ser humano, o que é o certo, o que é errado, o que é a verdade. Vocês se lembram que quando Jesus estava diante de Pilatos e ele falou sobre a verdade, Pilatos vira para Jesus e fala assim: o que é a verdade? A grande verdade é que os homens estão há séculos tentando entender o que é bom, o que é ruim, tentando entender o que é belo. Qual o significado de belo? Qual o significado de bom? O que é alguma coisa boa? O que é verdade? E a filosofia, você vai perceber que os filósofos ficam nessa tentativa de descobrir, e aí aparece um e diz o seguinte: olha, essa madeira aqui, ela é azul. Aí aparece um outro: não, fulano de tal disse que essa madeira é azul, mas na verdade ela é verde. Aí vem o outro e fala assim: fulano de tal disse que ela é verde, mas na verdade ela é amarela. E aí fica todo mundo tentando explicar algo, detonando o que veio antes, e ninguém chega em lugar nenhum. A filosofia é uma busca por respostas que eles não conseguem encontrar. Eles ficam numa tentativa de descobrir, mas não encontram. Exatamente como Paulo disse, pregando em Atenas, para buscarem a Deus, se porventura tateando. Os homens tentam encontrar a verdade, tentam encontrar o significado da vida, tentam entender o que é o homem, de onde ele veio, qual o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos. Existe mundo depois da morte? Existe vida depois da morte? O que acontece depois que morre? Como que se dá as coisas? O que é o certo? O que é o errado? Paulo diz que ninguém dê lugar a estas filosofias. Paulo não estava aqui indo contra a tradição. Paulo estava indo contra a tradição dos homens, contra a tradição
dos homens. Não era contra a tradição apostólica. Nós seguimos a tradição. A igreja evangélica, a igreja reformada, ela não nega a tradição. Ela nega a tradição oriunda de ensinos humanos. Mas ela não nega a tradição que vem da palavra de Deus. Nós somos apostólicos, nós seguimos os ensinos dos apóstolos, então nós somos tradicionais nesse sentido. Mas a tradição dos homens, ela deve ser completamente rejeitada, porque as respostas que a filosofia está procurando, nós encontramos Cristo. Eu e você somos muito mais sábios, muito mais inteligentes do que qualquer filósofo. Porque enquanto eles estão na busca das respostas, nós já encontramos. Porque aquilo que eles buscam no mundo das ideias, nós encontramos na realidade, Cristo. Cristo é a resposta para todas as perguntas que a filosofia faz. Então Paulo diz: não sigam os rudimentos do mundo. Aqui a ideia de rudimentos do mundo são aqueles ensinos que vêm do príncipe das trevas. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 9, fala que o mundo jaz no maligno. Então, não sigam os rudimentos deste mundo mau, deste mundo regido pelo diabo, aquilo que não procede de Cristo, porque em Cristo, versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo é a plenitude de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, o autor daquela carta diz o seguinte: Deus antigamente se revelou aos homens de várias formas, visões, revelações, sinais, prodígios, sonhos, mas agora nos últimos dias Ele se revelou a nós de modo cabal, de modo final, na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Cristo é a revelação final de Deus, é a plenitude de Deus. Por isso que, seguindo no capítulo 1, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a plenitude de Deus. E nele a igreja possui plenitude. Volta aí para o capítulo 1 de Colossenses, os versículos 18 a 22, olha o que Paulo disse: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se você voltar aí para Efésios capítulo 1, os versículos 22 e 23, Paulo diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é a plenitude de Deus, e a igreja é a plenitude de Cristo. Então o que Paulo está ensinando aqui para os colossenses é o seguinte: não tentem incluir nada no evangelho. Como você vai incluir algo naquilo que já é pleno? Qualquer tentativa de incluir algo no evangelho é subtrair o evangelho, porque o evangelho é pleno. Como já disseram outrora, que eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais, mas também não posso fazer nada para que Deus me ame menos, porque o amor de Deus é pleno, Ele é imutável,
Ele é perfeito. Então Paulo está dizendo o seguinte: não dê lugar aos ensinos que vêm de fora para corromper o ensino das Escrituras, porque todo este ensino vai levar vocês para longe do Evangelho. O que aconteceu na Reforma Protestante? Foi exatamente isso. Ensinos de fora da tradição dos homens, segundo o paganismo, segundo o misticismo, segundo as religiões daquela época, que estavam influenciando a vida da igreja, tentando adicionar ao Evangelho, só que esta adição feita ao Evangelho estava matando a igreja, porque mudou o Evangelho. O Evangelho não bíblico, ele mata, ele não salva. Por isso que Lutero disse: a minha mente está cativa à palavra de Deus. E assim eu e você precisamos fazer a mesma coisa. A nossa mente deve estar cativa. Se tem uma escravidão boa, é a escravidão da palavra. Sejamos então homens e mulheres que são escravos da palavra, não escravos das filosofias e dos ismos que existem neste mundo, tentando de certa forma inserir-se no Evangelho. Como eu disse antes, Paulo não está condenando a tradição, Paulo está condenando a tradição que não tem amparo bíblico. Até porque nós somos pessoas que vivem conforme a tradição boa, a tradição da igreja. Por exemplo, nós cremos no conceito de trindade. Isso foi resolvido no século IV. E nós estamos aqui no século XXI defendendo trindade. Disse João Calvino, abre aspas, em Cristo há perfeição, a qual nada se pode acrescentar. Aquele que não está contente com Cristo somente, esse deseja algo melhor e mais excelente do que Deus. Portanto, aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente, afrontam a Deus de duas maneiras, pois além de ofender a glória de Deus, desejando algo acima de sua perfeição, são também ingratos, visto que buscam um outro lugar, o que já possuem em Cristo. Fecha aspas. Então, meu irmão, eu e você já temos tudo. Você já parou para pensar nisso? Você já tem tudo que você precisa para a sua caminhada nesse mundo. No que diz respeito ao âmbito espiritual. Nenhum ismo desse mundo pode acrescentar em absolutamente nada à sua fé. Tudo que você precisa está em Cristo. Cristo é suficiente para a sua salvação e Cristo é suficiente para a sua santificação. Você não precisa adicionar ao Evangelho as filosofias, as psicologias e todas as ias que existem por esse mundo afora, para que você caminhe nesse mundo, para que você viva para a glória de Deus. Nada pode somar à obra de Cristo Jesus. Por isso, Bernardo e João, vocês precisam se render a Cristo Jesus para que vocês entendam aquilo que faz sentido à vida de vocês. Por isso que eu e você precisamos todos os dias estarmos fundamentados no Evangelho. Você não precisa de nada a mais que o próprio Cristo. Só que caminhando para a conclusão, talvez aqui exista alguém que ainda tem dúvidas quanto à sua salvação. Alguém que ainda não consegue descansar. Alguém que ainda fica assim, mas será? Mas será? Talvez esse será seu é porque você acredita que precisa fazer algo. E você não tem feito aquilo que você diz que você deveria fazer. Talvez você está confiando na sua capacidade de se salvar. E quando você confia na sua capacidade de se salvar, você não se salva, você só se condena. Se você não se voltar para Cristo, se você não se render, se você não se arrepender dos seus pecados e abraçar Cristo como seu real Salvador, você não vai encontrar paz. É bem verdade que na nossa caminhada nesse mundo, às vezes a nossa fé ela é abalada.
E algumas coisas podem acontecer que pode gerar em nós uma certa dúvida se somos ou não do Senhor. Mas a grande verdade é que aqueles que estão em Cristo verdadeiramente não confiam na sua capacidade de se salvar, mas confiam tão somente na obra de Cristo Jesus. Então, não se engane e seja cada vez mais maduro na fé, para que tantos e tantos falsos mestres que estão espalhados aí fora não venham te escravizar com ensinos que não tenham amparo na palavra do Senhor.